Gente, vamos abrir a Bíblia que é melhor? Tá bom? 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 1 e seguinte. Como eu falei antes já, né? Eu sou esse pastor de samba de uma nota só. Então a gente ficou nesses 3 dias, desde sexta, falando sobre esse 1 Samuel, né? Mas eu tenho descoberto que é importante a gente ficar em cima de alguns desses textos bíblicos. Abre eles de novo, lê eles de novo, vê as conexões entre um e outro, né? E hoje à noite eu queria ler de 1 Samuel, o capítulo 2, do primeiro versículo e seguintes, que é uma oração de Ana, né? E diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exultará a força do seu ungido. Você não fica meio assustado, não? Não é? Quando a gente lê um texto como esse, e você percebeu, não sei como é que como é a disposição desse texto na sua Bíblia, né? Mas ele está como poesia, certo? É isso. Ele está como uma espécie de versos. A grande parte da Bíblia é uma prosa, né? Grande parte da Bíblia é uma narrativa. São histórias, como a gente tem falado aqui. Nomes, pessoas, acontecimentos, e a prosa vai contando as histórias. Em alguns momentos, a Bíblia introduz como os versos, né? A Bíblia introduz poesia. Onde a gente tem mais disso é nos Salmos, né? Você sabe. Mas em alguns momentos, em meio à prosa, e aqui a gente tem um desses momentos, em meio à prosa alguns versos surgem. Quando que a gente fala em versos? Você faz versos? Quem aqui faz versos? Deve ter poetas, deve ter vários poetas aqui, gente que faz versos. Quando que a gente faz versos? A gente faz versos quando a prosa não chega, né? Geralmente é assim, não é? A gente faz versos quando a prosa é muito pobre para dizer o que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é mais profundo, precisa rimar, né? Precisa rimar. Geralmente a gente faz versos para falar das coisas do coração, a poesia, as coisas da alma, as coisas do enlevo, né?
É como se a gente dissesse, olha, hoje eu preciso falar alguma coisa muito significativa, alguma coisa muito importante, e a prosa não chega. Você faz verso, você se transforma em poeta. Né? Eu sou muito ruim de verso, eu sou um cara da prosa. Né? Mas eu tenho aprendido a fazer, algumas vezes eu faço verso. Até para Ciledo eu fiz um esses dias. Né? E li lá na igreja. Porque eu queria dizer alguma coisa muito, era um momento importante, eu queria dizer alguma coisa importante e tinha que ser alguma coisa como poesia. A Ana aqui faz poesia. Por que a Ana faz poesia? É interessante que em alguns momentos a Bíblia fala em poesia. Esse é um desses momentos. É interessante, Miriam foi a irmã de Moisés. E logo depois da passagem do Mar Vermelho, e eles começaram essa jornada, essa vitória sobre o exército de Faraó, e a Miriam cantou. Débora foi uma das juízas antes de Samuel, e ela foi uma das que fez versos, cantando uma vitória. Cântico de Maria, famoso, não é? Lucas capítulo 1, a Maria canta, minha alma engrandece ao Senhor, e de repente você olha algumas das dimensões daquele cântico de Maria, e olha para esse cântico de Ana, e tem coisas tão parecidas. Né? A minha alma engrandece ao Senhor, diz a Maria, e a Ana diz, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. É interessante que algumas desses cantos, dessas orações, algumas dessas poesias vêm de mulheres, né? Parece que algumas vezes as mulheres conseguem colocar em versos mais, né? A gente é mais da prosa, né? Consegue expressar coisas lá do fundo. Quando que a Maria canta? Quando que a Ana ora assim em versos? O que é? Por quê? Por que está em verso aqui? Em primeiro lugar, está em verso porque a Ana exalta a Deus. Ela fala de Deus, ela diz que Deus, que não há ninguém santo como o Senhor, não há ninguém além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Quer dizer, o verso da Ana, ela precisa falar em versos porque ela quer falar de Deus. E ao falar de Deus, ela fala da natureza de Deus, ela fala da grandiosidade de Deus, ela fala de quem Deus é, da santidade de Deus. É como se a prosa não desse, né? não chegasse, não fosse suficiente para falar da grandeza de Deus, e a grandeza de Deus ela precisa ser expressa em poesia. E a Ana ora, e ela ora como poetisa, falando de quem Deus é, santo, santo, santo. É assim que fala o profeta, né? Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E o verso surge, falando de Deus. A Ana, nessa oração, ela fala de Deus assim. Ela fala de Deus em versos. Ela fala de Deus como poetisa. Ela fala de Deus como esse poema, né? Que tem o som da grandeza, que tem o som da sublimidade, que tem o som do amor, que tem o som da graça. Por isso que nós precisamos muitas e muitas vezes de versos para falar de Deus. A oração que nasce dessa intimidade daquela pessoa que conhece a Deus e diz, santo, santo é o seu nome. A Ana é uma mulher que ora assim. Mas a Ana faz mais do que isso, né? Nessa oração, às vezes ela usa uma linguagem forte, ela usa categorias fortes, né? Ela fala de coisas que a gente quase que se assusta. Algumas dessas palavras, dessas grandezas que a Ana usa, a gente se assusta. E o Novo Testamento usa uma outra linguagem. A Ana, às vezes, ela usa uma linguagem beligerante, né? Ela usa uma linguagem forte. Mas a Ana faz uma leitura da realidade. Uma leitura da realidade. Ela faz uma leitura do que acontece na realidade, na nossa vida, quando Deus está atuando.
E aí, de repente, a Ana fala de coisas que mudam, porque Deus está atuando na nossa sociedade. Então, de repente, a Ana diz, olha, os que estão famintos, eles passaram a ter o que comer. Ela fala dos orgulhosos que pensavam que tinham todas as respostas e acabaram sem nada. Ela fala daqueles que achavam que eram ricos e podiam comprar tudo o que eles queriam para a vida deles e ficaram sem nada. E aqueles que não tinham nada ficaram com tudo porque foram alimentados e cuidados pelo Senhor. A Ana como que vira essa roda da história e dá lugar para quem não tinha lugar. E aí, de repente, ela diz, a Estéreo teve filhos. Não é isso que ela fala? A Estéreo teve filhos. E aquela que teve muitos filhos, ela ficou cansada, esgotada. A Ana, nessa oração dela, ela faz nessa oração dela, ela vê Deus agindo. Ela vê Deus agindo no mundo, na sociedade. Eu acho que eu queria que a gente aprendesse a orar mais assim, né? Porque às vezes a nossa oração, ela não chega. Porque eu acho que a gente tem crise de fé, a gente não acredita realmente no que a Ana acredita, não é? A gente não acredita que Deus realmente está presente na história, que Deus está presente na nossa vida. Será que a gente realmente acredita que Deus tem o controle? Não apenas da minha vida individual, da minha família, mas Deus está em controle da história, dos acontecimentos e de que Ele é capaz de mudar a realidade. Essa realidade que às vezes está tão doída, tão desconstruída, tão depressiva, tão cansada, que é o momento que nós vivemos no Brasil. Será que nós acreditamos que Deus pode fazer alguma coisa nova entre nós? Você acredita nisso? Ou de repente a nossa percepção de Deus é um Deus que está em algum lugar, mas que não chega aqui. A Ana diz, não. A Ana diz, Deus está presente. E então ela faz uma coisa fantástica. Ela diz, eu vi, eu percebi, eu experimentei. Ela se coloca dentro dessa história de Deus. A Maria faz isso de uma forma fantástica, né? Maria, ela diz, Deus contemplou, como é que a Maria? Deus contemplou na humildade da sua serva. É isso? A Ana, de repente, ela se vê dentro dessa história. E ela diz, uau, a que era estéril, teve muitos filhos. É por isso que ela vira uma Ana que fala em versos, uma poetisa, porque ela se percebe uma mulher bem-aventurada, alguém que Deus contemplou, alguém que foi escutada por Deus, alguém que foi transformada por Deus, alguém que Deus agiu nela e ela de repente se tornou uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher no centro da ação de Deus. A gente está falando de missão aqui, não é? E a missão é isso, não é? A missão é perceber-se, discernir-se no centro da ação de Deus. E não porque a gente tem alguma coisa a oferecer, não porque a gente tem algum conhecimento, não porque a gente possa, mas justamente porque a gente não pode, a gente experimenta que em meio à nossa esterilidade, Deus nos fertiliza. Aquela que era estéril, deu à luz a 7 filhos, diz essa oração da Ana. E ela experimentou na sua vida, ela experimentou dentro dela, ela experimentou no seu ventre essa ação de Deus. Por isso, a Ana ora assim. Ela ora como alguém que conhece a Deus não de teoria, mas ela conhece a Deus de experiência. Ela ora como alguém que conhece a Deus, não como um Deus que tem... Vou falar isso de novo, né? Não como um Deus que possa ser conceituado de forma teórica e espiritualizada. Isso ficou meio complicado, né? Não sei se piorou a emenda que o soneto, não é? Mas ela ora, ela fala de Deus como um Deus que ela conheceu. Ela conheceu. E um Deus que conheceu a ela. A Ana é essa mulher que se sabe usada por Deus como instrumento
para aquilo que Deus quer fazer. Assim é a missão. E assim somos nós no caminho da missão. Onde nós experimentamos a graça de Deus, a mão de Deus, a ação de Deus, que nos capacita, eu posso usar essa palavra aqui, não, porque ela é uma palavra que vem da história da Ana, que nos fertiliza na nossa esterilidade. A missão, ela não é feita porque a gente pode, a missão não é feita porque a gente sabe, a missão não é feita porque a gente quer. A missão é feita porque Deus atua de forma misteriosa, milagrosa, poderosa, transformadora na nossa vida. Deus faz com que a estéril tenha filhos. E assim, Deus está atuando de forma fantástica, misteriosa, para usar essa palavra de novo, porque Deus é aquele que está sempre ativo na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família e na nossa história, e Ele nos chama para dentro dessa sua ação. Deus, de uma forma milagrosa, nos chama para dentro da sua missão. E a igreja tem o privilégio de participar da missão de Deus. Eu gosto dessa imagem, eu gosto dessa metáfora que diz desse Deus que nos convida, por assim dizer, para dentro dele mesmo. E nos convidando para dentro dele mesmo, ele nos envia assim como ele mesmo sai de si mesmo. E assim como ele mesmo enviou o seu filho. E a Ana ora como ela orou, porque ela experimentou isso na vida dela. A gente volta para a prosa, né? Pode voltar para a prosa, porque a prosa, né, a narrativa, a história vai nos mostrar como que isso aconteceu. Como que foi que isso aconteceu? Como é que a Ana chegou lá? Como é que ela chegou nesse momento de fazer essa poesia em forma de oração, essa oração em forma de poesia? Porque ela viveu isso. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre essa Ana orando, essa Ana em agonia diante de Deus, essa Ana buscando a presença, a bênção, a ação de Deus na vida dela. E nós vimos hoje de manhã que quando ela terminou a oração dela, o semblante dela já havia sido transformado. Você já experimentou isso? Espero que sim, não é? Que você entra em agonia e sai cantando. Pensa na cena comigo. Porque a Ana, se você teve aqui de manhã, não sei exatamente quem teve, quem não teve, né? Quem não teve, fica difícil engatar o vagão, né? Mas o que nós vimos hoje de manhã é todo esse cenário onde a gente tem uma Ana triste, onde a gente tem uma Ana amargurada, onde a gente tem uma Ana sem fome. Né? E o esposo dela, o Eucana, querendo alimentá-la. Come aí, mulher, come, mulher, essa carne vai esfriar. E a Ana diz, eu não tenho fome, e ela vai orar. Você consegue caminhar comigo para dentro dessa imagem, não é? E de repente perceber a Ana saindo do tabernáculo, né? Ela passa pelo banheiro, vai lavar a cara, como a gente diz, não é? Porque chorou, aí ela lava o rosto, e aí de repente ela olha no espelho, ela mesma nem se reconhece direito, né? Porque o semblante dela era o semblante de quem havia se encontrado com Deus. O semblante muda quando você encontra com Deus, sabia? Aí ela volta para o salão comunitário e ela busca com os olhos o marido dela, né? E diz, Eucana, onde é que você está? Diz, cadê a minha carne, Eucana? Cadê meu prato? Tiraram meu prato daqui, eu estou com fome. E mais uma vez o Eucana diz, essa mulher pirou, né? Essa mulher, na melhor hora, todo mundo estava comendo, ela não queria. Agora, de repente, ela sai, vem com essa cara. Diz, o que aconteceu com você, Ana? Ele diz, depois eu te conto, agora me dá alguma coisa para comer, ela está com fome. A vida volta. Até o estômago fala, né? Que a vida volta. Eu estou com fome. Ela se encontrou com Deus, ela virou mulher, ela virou gente, ela ficou com fome. Ela ficou com fome de viver,
porque ela se encontrou com Deus. O encontro com Deus, das nossas esterilidades, das nossas dores, da nossa fragilidade, nos transforma. Nos transforma. E você vai me dizer, não, mas é que ela ficou grávida. Ela ficou grávida depois, mas ela não sabia não. Ela tinha se encontrado com Deus. E a Ana, de fato, ela é engravida. Ela é engravida literalmente, ela é engravida do Samuel. Mas mais do que isso, né, a Ana, ela está grávida de Deus. Posso usar essa palavra? Ela está grávida de Deus. A Ana, ela foi invadida pela realidade de Deus. E esse Deus que ela encontrou, ela fez uma promessa, uma conversa com Deus, e ela ficou grávida, e à medida que a gravidez dela foi aparecendo, né, essa história de que esse filho que ela chamou Samuel, porque ela chamou esse filho de Samuel, porque é de Deus que ela recebeu esse menino. O nome do menino é a expressão da ação de Deus, e é assim que ela viveu a gravidez, é assim que ela deu à luz, é assim que ela começou a amamentar esse menino. Esse menino é a resposta da ação de Deus. A gente tem um neto, a gente tem vários netos, a gente tem 7 netos, mas tem o Samuel. O Samuel que nasceu faz 2 meses, acho que mais ou menos, né? Eu não conhecia ainda, está lá nos Estados Unidos, né? Está longe o menino, eles ficam mandando as fotos do Samuel. Mas tem uma coisa que chamou minha atenção desse período da gravidez, né? Porque a Michele, que é a mãe, que é a nora, né? Ela falou muitas vezes durante esse período de gravidez, né? Ela falou muitas vezes, o filho, né, pelo qual eu orei, o filho pelo qual eu orei, né? The son I prayed for. Ela falava em inglês. The child I prayed for. The child I prayed for. Digo, uau, que fantástica essa gravidez dessa Michele, né? Porque ela está dizendo a criança pela qual eu orei, a criança pela qual eu orei. E assim a barriga dela foi crescendo, né? A barriga da Ana foi crescendo. A criança pela qual eu orei. E é assim que ela viveu a gravidez, é assim que ela deu à luz. Gente, a nossa caminhada com Deus é assim. A nossa caminhada com Deus precisa ser assim. A nossa caminhada com Deus precisa ser como essa mãe que celebra de forma inusitada a gravidez. A nossa relação com Deus precisa ser assim. Como essa mãe que diz, essa criança pela qual eu orei, e que celebra cada palpitação. A relação com Deus é assim. Até o momento em que esse menino nasce. E esse menino nasce, e esse menino chora, e ela olha para esse menino e diz, esse é o menino, esse é o menino. Mas, gente, esse caminho da Ana, ele é um caminho belo, ele é um caminho bonito, mas ele é um caminho ele é um caminho difícil, ele é um caminho de sacrifício, porque ela sabe que esse menino é dela, e ela sabe que esse menino não é dela, não é? Ela sabe que esse menino é dela, é promessa de Deus, mas ela sabe que esse menino é aquele que ela prometeu para Deus. E à medida que ela vai amamentando essa criança, à medida que ela vai ver esse menino crescendo, ela sabe, esse menino é meu, esse menino não é meu, esse menino é meu, esse menino não é meu, esse menino é meu, esse menino não é meu. As noites de agonia, o choro da Ana, até o momento em que ela diz, agora eu preciso levar esse menino ao tabernáculo, eu preciso levar esse menino lá onde eu pedi ele. E é isso que ela faz. E o texto fala sobre isso. Chegou um momento onde ela disse para Eucana, agora nós precisamos voltar lá. Porque eles não viviam em Siló. Eles voltaram para Siló. E a Ana chegou lá em Siló,
que era o lugar da comunidade, era o lugar do culto, era o lugar do tabernáculo, era o lugar da igreja, por assim dizer, não é? E a Ana encontrou o velho sacerdote, o idoso sacerdote Eli. Não? E ela disse para ele, Eli, não, sacerdote, ou não sei, ela era presbiteriana, reverendo. Ela disse, o Senhor lembra de mim? E o Eli, se fosse como eu, o Eli ia dar uma disfarçada, né? Porque não lembrava. Né? Quando a gente faz uma... Né? Ou então o Eli ia dizer, como, às vezes eu digo, então me ajude, não estou conseguindo lembrar, me ajude a lembrar. Né? E a Ana ajudou o profeta. A Ana ajudou o sacerdote. A Ana disse, pois é, meu pastor, eu sou aquele que tive aqui, lembra? Faz uns aninhos que eu tive aqui atrás, eu tive no tabernáculo. O senhor pensou que eu estava bêbada, o senhor lembra? Aí ele lembrou logo, né? Porque foi uma bola fora que ele deu em relação a Ana, da qual ele nunca esqueceu, não é? Mas a Ana, o que a Ana disse? Eu vim entregar esse menino aos seus cuidados para que ele cresça na casa do Senhor. Eu vim entregar a Deus aquele pelo qual eu orei. Ele pertence a Deus. Aquilo que Deus nos dá é nosso, mas não é nosso. Aquilo que Deus nos dá é para abençoar a outros. Assim é Deus. Deus não é egoísta. Deus não é possessivo. Deus não é um Deus que quer para si, Deus é um Deus que quer abençoar os outros. Deus é o Deus que dá, assim como Ele deu o seu Filho. E Ele quer nos ensinar a dar, porque é melhor, Jesus queria ensinar a gente, não é? É melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. É assim que nos diz a canção de Francisco de Assis, não é? É dando que se recebe. E a Ana experimenta isso na vida dela, a Ana sofre isso, a Ana chora isso, a Ana ri isso, a Ana celebra isso, mas é a Ana que vai aprendendo a dar aquilo que ela recebeu de Deus. Missão é aprender a dar. E missão é aprender a dar o que muitas vezes nós teríamos de melhor. Caminhar na missão de Deus é dar a Deus aquilo que Ele já nos deu. Eu sou um daqueles pregadores que já falou em muita conferência missionária por aí, né? Em muitas igrejas. Estou fazendo aqui esse final de semana e em outras igrejas, em conferências missionárias. E eu sempre falo que é muito mais fácil a gente falar de missão para os filhos dos outros do que para os filhos da gente. Muito mais fácil. Porque quando esse meu menino começou a falar em ser chamado por Deus, em missão, né? Aí eu percebi que esse negócio não é tão fácil, né? Porque ele começou, o Maicon hoje é pastor de uma igreja internacional na Europa. E aí ele disse, olha pai, primeiro eu falava que eu era vocacionado, chamado por Deus por causa de você. Mas agora eu experimentei que Deus chama a mim mesmo. É com Ele o negócio, não é com você. Né? E então, quando a gente começa como pai vendo, né, esse negócio de que o filho fala desse negócio de ir para missão, e de que esse negócio é sério, a gente dá uma tremida na base, não é? A gente dá uma tremida na base, porque a gente quer para si, não é? Uai, esse menino precisa ir mesmo, precisa ir tão longe? Né? Aliás, precisa ir para um lugar onde o frio é tão enorme, né? Onde tem gelo e a neve não vai embora por meses e meses e meses, né? Eles dizem que... Aí eu aprendi, né? Diz, olha, é muito mais fácil eu falar em conferência missionária de uma igreja em outra cidade, né? Desafiando para a vocação missionária, os filhos dos outros, né? E vamos abençoá-los. Mas quando chega para perto de você, a gente treme na base. A Ana tremeu na base, gente. A Ana viu, e esse meu menino? Eu vou ter que entregar esse meu menino? E a Ana entrega o seu menino. A bênção
que Deus nos dá só é bênção quando ela abençoa o outro. Às vezes é duro até de dizer isso, né? Eu estou aqui falando de você, falando isso para você e tremendo na base, né? Porque eu queria tanto que fosse uma bençãozinha para mim, né? A gente vive uma cultura gospel, uma cultura religiosa, evangélica, muitas e muitas vezes, onde a gente acha que bênção é produto de consumo. É produto de consumo que Deus me dê para que eu me sinta bem. Que Deus me dê para que eu possa enricar. Que Deus me dê para que eu seja uma pessoa feliz. E desculpe, mas felicidade não é categoria cristã. A bênção de Deus é bênção na medida em que ela se transforma em bênção para o outro. E a Ana aprende isso. E a Ana faz isso. A Ana é uma mulher cuja história nós precisamos em nossos dias e em nossas igrejas, porque ela cumpre a promessa que ela faz a Deus. Ela entrega o filho dela àquele de quem ela o pediu. Por isso, às vezes, nem é muito fácil orar. Não é? Porque a gente se torna resposta à nossa própria oração. E a Ana faz isso. Mas veja que privilégio que a Ana tem, porque ela tem a dor da separação, claro. Ela tem a dor da separação. Aliás, desculpe, não existe missão sem dor. A Ana vive a dor da separação do seu filho, que ela deixa com o sacerdote Eli, para que ele cuide e para que ele ajude ao Eli. E é assim que o menino cresce. Mas a Ana participa de alguma coisa muito grande. A Ana participa de algo novo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Porque veja, esse é um momento difícil da história do povo de Israel. Esse é um momento de muita irreverência. Esse é um momento de corrupção. Esse é um momento de exploração. Esse é um momento duro. É um momento frágil. É um momento de desconstrução da nação de Israel. E Deus está provendo algo novo, e Ele vai fazer algo novo através do menino Samuel. Samuel por décadas vem a ser o grande líder do povo de Israel. Samuel é aquele que cresce ouvindo a palavra de Deus, e nós vimos isso hoje de manhã, não é? E comunicando a palavra de Deus ao povo de Israel. E Samuel é aquele que anda entre todas as tribos, ano após ano, sendo a referência de um juiz, sendo a referência de um profeta, sendo a referência de um sacerdote. Samuel leva esse povo a uma nova experiência de nação, a uma nova experiência com Deus e a uma nova experiência de serviço. E a Ana tem o privilégio de participar disso, ainda que ela não o tenha visto tudo. Mas ela participa. Ela é a mãe do Samuel. Muitas vezes nós olhamos para essa história e dizemos, o grande Samuel. E eu sempre digo, mas não esqueça que esse grande Samuel, ele teve uma grande mãe. E ela se chamava Ana. A missão não é só feita dos grandes pioneiros. A missão não é simplesmente a história de líderes que são bem-sucedidos. Não. A missão é feita de homens como Samuel, mas de mulheres como Ana. Fiel a Deus naquilo que ela anuncia como promessa a Deus na intimidade da relação com Ele. E há um detalhe no texto que eu acho muito bonito, que é quando diz que a Ana fazia a cada ano uma túnica nova para o Samuel. A cada ano uma túnica nova para o Samuel. Eu não sei se você gosta de costura. Você gosta de costura? Minha mãe era calceira. Calceira.
Minha mãe já faleceu há vários anos, mas eu continuo usando essa calça aqui, porque foi ela que fez. Essa calça foi ela que fez. Aliás, ela fazia as calças, me abastecia das calças, e ela nem gostava muito quando eu comprava feito, não. Porque ela tinha que fazer as calças. E as calças que ela fazia, não era simplesmente uma calça, era a calça feita pela mãe. Não é? Ela tem a calça da minha mãe, tem a cara da minha mãe, tem o toque da minha mãe, tem o gesto da minha mãe. Né? Às vezes ela dava uma erradinha, né? Aí depois de um tempo ela dizia, eu preciso tirar novas medidas, porque o teu corpo mudou. Então tira a medida nova, para fazer uma calça nova. Mas a minha mãe, ela gostava também de bordado, ela bordava, ela fazia tricô, ela era uma pessoa dotada. Né? E é interessante como ela fazia as coisas, né? Eu estava falando já antes do culto, que de repente, né, os nossos filhos começaram a casar, aí de repente no casamento eles ganhavam aí um jogo de toalhas, mas a toalha era meio mequetrefe, né? Agora o bordado na toalha era com os nomes. O nome bordado. Era um toque dela. A mamãe morreu com o cérebro no câncer, e ela morreu em novembro, mas já antes ela foi preparando a lembrança de Natal. Eu ainda tenho lá, porque era um marcador de livro, que tinha o toque dela. A Ana fazia a túnica para o Samuel a cada ano, com o toque dela. Com o toque dela. Você consegue imaginar a Ana? Eu não sei se você consegue imaginar. Eu consigo imaginar, para mim é muito tranquilo, porque muitas e muitas vezes eu chegava em casa, depois eu estudava à noite, trabalhava durante o dia de bicicleta, né? Chegava em casa, sei lá, 10h30, 11 da noite, e minha mãe estava na máquina. Tec, 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 tec. E a velha máquina, é a que eu nem lembro direito, era aquela do pé ainda, né? Tec, 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 tec. A Ana fazendo lá, tec, 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 fazendo a túnica para o Samuel, e ela dizia, mas, meu Deus, onde é que eu vou botar a bainha? Qual é a altura do menino? Quanto que ele cresceu nesse ano? Faz tempo, você pensa que ele mandava WhatsApp? Não tinha WhatsApp, não. Né? Não tinha, ela ficava imaginando quanto que o menino tinha crescido, né? Quanto que o menino cresceu. Imaginando, a mãe imaginando. Ela dizia, sabe o quê? Eu vou deixar a bainha sem fazer, eu vou fazer a bainha lá no quarto da pousada. Né? Porque aí eu vou botar essa túnica no menino e vou medir a bainha. Vou levar uns alfinetes. Está vendo? Eu entendo desse negócio, dessa indústria, não é? Os alfinetes e vou marcar a bainha. E aí ela fazia a bainha. E aí ela dizia, olha, eu vou deixar a bainha grande, porque você vai crescer, menino, e a gente pode soltar essa bainha. Mas, gente, que coisa fantástica de participar da missão do Samuel. Uma túnica a cada ano. Por isso que essa mulher canta, né? Por isso que essa mulher ora assim, desse jeito, né? Por isso que ela ora com versos. Porque ela se sabe parte da missão que Deus está fazendo. Da missão de Deus. Ela é uma mulher que entrega o menino. Mas ela é uma mulher que entrega o menino, uma mãe que entrega o menino. E que continua participando da vida desse menino. E ao participar da vida desse menino, ela se sabe parte da ação de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus faz entre nós. E ela não é simplesmente não é a palavra errada, né? Mas ela não é somente uma mãe que teve um filho, ela é uma mãe que teve um filho que foi entregue nas mãos de Deus e que se tornou um instrumento nas mãos de Deus, e ela é uma participante daquilo que Deus está fazendo. Ai, que bom, não é? Que bom que Deus não atua simplesmente com Samuel, mas também com a mãe dele, né? Tem lugar para Ana, tem lugar para a costureira, né? Tem lugar para a bordadeira, tem lugar para aquela pessoa que de repente já não consegue mais sair muito de casa, mas Deus lhe dá o ministério da oração, da intercessão. Tem lugar, tem lugar.
tem lugar para aquele que contribui financeiramente, tem lugar para aquela oração, tem lugar para aquele que vai visitar, tem lugar para aquele que dá para aquele e para aquela que dá uma ligada, tem lugar para essa obra de Deus que acontece de tantas maneiras diferentes, de tantos diferentes lugares, e nós somos todos convidados a participar dela. É bonito isso, não é? Aí, num retiro, lá no Rio Grande, foi lá no Rio Grande do Sul, eu lembro até na cidade, foi em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, um retiro que a gente estava tendo, e eu estava falando sobre Samuel, essa história, né? A gente é que nem, né? Pastor é um pouco como o papagaio, repete, né? Os mesmos textos, as mesmas coisas. Eu estava falando sobre essa história da Ana, do Samuel, e naquele retiro, eu escrevi uma carta para minha mãe. E eu escrevi uma carta, e o título dela era Uma Carta para Minha Ana. E eu falei um pouco porque eu saí cedo de casa, né? Eu filho mais velho, eu saí cedo de casa, fui embora, nunca mais voltei para viver na cidade. E minha mãe, né, meus pais, fica aqui um pouco mais, né? Não, mas eu estava sempre zarpando, né? Parecia formiga na bunda, né? Mas sempre não consegue parar quieto, não é? E aí eu disse, cara, como é que foi isso para minha mãe? Eu estava falando sobre esse texto, né? Como foi isso para minha mãe? Né? Aí eu fui embora, em parte me sentindo um filho ingrato, né? E aí eu escrevi uma carta para ela, eu entreguei para ela. Aliás, eu ainda tenho uma cópia dessa carta nos meus arquivos, né? Uma carta à minha mãe, uma carta à minha Ana, né? Aí eu fui falar com a minha mãe sobre isso, né? Eu disse, mãe, como esse negócio, né? Como é que foi isso, tá? E ela disse uma coisa para mim. Ela disse, isso eu já resolvi faz muito tempo. Uau! Eu achei fantástico. Eu achei que ela vai dizer, pois é, sofri tanto, não tem peninha de mim, né? Ela disse, não, isso eu já resolvi faz muito tempo. Isso ela tinha resolvido diante de Deus. A Ana podia dizer isso. Isso eu já resolvi há muito tempo. Chorei, o menino foi embora, né? Chorei. Mas fui fiel à promessa que eu fiz a Deus, a Ana disse. E participei, como eu achei que eu nunca iria participar. Nossa, minha mãe iria... Estou falando da minha mãe hoje muito, né? Mãezinha, né? Mas a minha mãe, nascida lá em Joinville, no meio dos... Né, minha avó era daquela que tinha vaca leiteira, a gente tinha que ajudar a cortar. Era esse mundo do porco, da galinha, da vaca. Né? Assim minha mãe cresceu ali. De repente, né, ela sai da cidade dela, ela sai da comunidade dela. E não necessariamente sai fisicamente, também saiu fisicamente indo visitar o filho, mas sai, porque diz, onde você está agora? O que você está fazendo aí? Não, mãe, eu estou aqui na África. Na África? Não sabia nem direito onde é que é esse negócio de África, né? Mas ela participou. A Ana participou da missão de Deus. A Ana participou da vida do Samuel. A Ana participou daquilo que Deus estava fazendo de novo no seio do seu povo e na sua comunidade. Você pode e deve participar da missão de Deus. Seja fazendo uma bainha, seja sendo um grande líder, seja sendo fiel na contribuição e na pequena coisa, seja se tornando pioneiro de uma área que a gente nunca imaginaria. Deixe-se transformar por Deus. Não porque você tenha recursos que Deus precise. Não porque você saiba o que Deus não sabe. Pelo contrário, porque nós deixamos, permitimos, clamamos e oramos para que Deus transforme e fertilize as nossas esterilidades. E a partir desse encontro com Deus, da intimidade com Deus, desse encontro onde nós nos desnudamos diante dEle, na nossa incapacidade, nas nossas dores, nas nossas angústias, nas perguntas não resolvidas, e assim algo novo nasce. Não porque a gente saiba, possa e queira,
mas porque Deus sabe, pode e quer. E Ele faz isso muito bem. Ele faz tão bem que uma mulher estéril se torna mãe do Samuel. E ao entregar esse Samuel para Deus, Deus trabalha na vida do Samuel, fala com ele, e ele se torna um líder de Deus na sua nação. Você não imagina, nem eu, o que Deus pode estar fazendo hoje e o que Deus quer fazer hoje. Participe, participe. Participe na simplicidade, participe na entrega, participe na oração e aprenda, você e eu, aprenda a orar como Ana. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. O Deus que torna estéril a mulher grávida. Graças a Deus que Ele é Deus. Deus te abençoe. Amém.